mas o nosso convidado hoje é que vai estar assim, fazendo as suas reflexões, e eu vou estar tão somente interagindo, quem sabe dentro da curiosidade, perguntando, questionando, indagando, né? E passeando no livro que eu amo, que eu adoro, que eu acho que eu descobri a minha vida por intermédio deste livro, viu? Todas as dificuldades que eu tinha, eu tirei por intermédio deste livro sagrado, de fato, que é a Bíblia. Mas, pastor Luiz, traga-nos a primeira reflexão nesta manhã. A primeira reflexão é trazida pelo profeta Isaías, que ele vai dizer assim, Isaías capítulo 6, o verso de número 8, que diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Havia um chamado, uma esperança, uma busca e uma necessidade. Só que as pessoas não estavam prontas para ouvir, para entender e para compreender. Hoje a palavra de Deus fala conosco de forma extraordinária e as pessoas não estão ainda aptas para entender o que a palavra de Deus nos diz. Se seguirmos um pouco, no verso de número 9, do mesmo capítulo, vai dizer assim: então disse ele: vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeste, e verdes em verdade, mas não perceberdes. Nós iremos falar, Welton, algumas coisas que nós temos visto, ouvido e subentendido como profeta, profecia. Na maioria das vezes, torna-se uma adivinhação. São adivinhações que pessoas, por intermédio de um desconhecimento ou falta de busca pela palavra, dizem que essa forma de adivinhar é profética. Dizem ser profeta de Deus. Mas nós iremos aproveitar esse espaço e tentar, nesse pequeno período de tempo, explicar alguma coisa, o que é profeta, o que é ser profeta, o que é profetismo e o que é profecia. Dentro desse espaço, hoje nós vemos, dentro do nosso mundo, temos a astrologia, o horóscopo. O senhor entrou no detalhe aí, astrologia, horóscopo. A gente encontra muita questão de magos na Bíblia. Como era essa história de astrologia naquele período mais antigo? O senhor, que é teólogo, que pode nos falar sobre essa parte histórica. Isso. Havia essa busca para conhecimento do futuro. Mas essa busca do conhecimento do futuro não era tanto para se saber o futuro na realidade. A busca do futuro naquele período era para tentar mudá-lo. Era para tentar mudá-lo. Quando um rei ou uma nação estava passando por uma dificuldade, sabendo o futuro, provavelmente eu irei saber desviar desse destino trágico. Então isso serviria para o Brasil nos dias de hoje? Vamos descontrair um pouco. Serviria para o Brasil? Tentar ver o futuro do Brasil? Eu vou dizer a você e aos ouvintes que seria uma voz profética. Certo. É aquela percepção natural que qualquer pessoa pode ter, seja ele do credo religioso que tiver. E ele ter essa percepção natural e perceber que as coisas politicamente não vai bem. Politicamente não vai bem. E aí fazermos previsões do que irá acontecer. Aí você conhece senadores, prefeitos, vereadores nessa gama. E conhecendo essa gama de pensamento, você provavelmente, livremente, você pode dizer assim, vai dar certo e não vai dar. Né? Então a gente tem como fazer uma análise. Tem como se fazer uma análise e isso se chamava também. Deixa eu coçar a cabeça que aqui. Seria uma profecia. Certo. Né? Era um ato profético. Que nós vamos poder ver em Isaías. Porque quando Isaías diz assim, Deus fala com ele, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Muitos dizem, Welton, eu tenho o chamado, mas na realidade nem todos têm o chamado. Todos são chamados para ouvir a palavra, para o Evangelho. E poucos são vocacionados
a pregar o evangelho, porque muitos querem pregar o evangelho, dizendo ser profeta. Profeta, na realidade, é simplesmente aquele que professa a palavra de Deus. Mas o que é ser profeta de verdade? Aí vem falar em nome de Deus. Se nós colocarmos o profeta Ezequiel, colocarmos Jeremias e Isaías, Isaías foi vocacionado quando ele diz: eis-me aqui. Se colocou à disposição. Ele não teve o chamado de Deus. Ele diz: eis-me aqui. Ele vai ao povo, ele vai a Deus, porque ele diz: estou no meio de um povo de impuros lábios e também tenho lábios impuros. Estou perdido tanto quanto eles, mas eu sou o profeta. Eu sou aquele que leva a voz de Deus para o povo, porque o povo não tinha condições de entrar no Santo dos Santos. Só o profeta. Aí nós estamos falando do Velho Testamento. Do Velho Testamento no sentido do ater. Certo. E quando Jeremias também vai ter a sua recusa. E Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Se nós olharmos aquela visão do Vale de Ossos Secos, muitos pregadores, intitulados profetas, vão dizer assim: e Ezequiel estava no Vale de Ossos Secos. Ezequiel nunca esteve no Vale de Ossos Secos. Ele teve uma visão. Uma visão. Né? No caso, uma visão do Vale de Ossos Secos. Ele não esteve no Vale de Ossos Secos. E nós ouvimos sempre dentro da nossa igreja que ele estava no Vale de Ossos Secos, quando na realidade ele não estava. Há detalhes que tem que ser analisados. Há detalhes que tem que ser analisados. Mas é a questão, se nós fizermos como bons bereanos, iremos ler e entender e buscar de Deus. É porque nós temos um medo, porque a palavra de Deus ela é santa e perfeita. Mas como é que eu vou conhecer a verdade se eu não buscar? Eu preciso mergulhar em alguns rios e às vezes o rio pode ser muito fundo e eu tenho medo de descer e não subir. É a questão do medo do desconhecido. O medo do desconhecido. Então o homem não conhece Deus. Esta é a realidade. O homem não conhece Deus. Então ele tem temor. Eu não sei o que é que eu vou encontrar, porque a própria Bíblia nos revela que muitos de nós não queremos ir com medo de mostrar o que nós temos dentro de nós, né? Certo. O homem, na realidade, ele não conhece nem a si. E o homem, de fato, nós colocamos assim um homem que é supramente respeitável e, de repente, ele comete um ato insano. Espera aí, como é que pode? Uma pessoa totalmente perfeita, no seu juízo realmente perfeito, e ele cometeu um ato insano, um ato falho. Dentro da psicanálise nós chamaríamos de ato falho, porque é aquela pessoa que está sempre bem, exemplo, sabe? Ele é um exemplo. Exemplo, mas em um determinado momento ele comete uma falha, uma palavra ou uma ação. Então, nós chamamos isso de ato falho. Mais cedo ou mais tarde, o homem cai neste ato falho. Agora sim, voltamos para a nossa temática. Nós chamamos assim que é a aeromancia, que é a astrologia. Tínhamos em algumas linguagens, queromancia. Queromancia, né? Isso. Muito bem. Então, assim, os profetas daquele período buscavam. O rei Ocasias, em uma certa ocasião, ele buscou profecia por Belzebur. O rei Ocasias, o rei de Israel. O rei Ocasias de Israel, ele buscou a profecia devido à sua situação que ele estava vivendo no país, e ele vai buscar a Belzebur para que livrasse, para que o livrasse da situação que estava vivendo. Quem era o Belzebu daquela época nessa história aí, pastor? O Belzebu que nós temos hoje seria Satanás, o diabo e tal. Certo. Mas o Belzebu daquela época não era subentendido dessa forma, não como maligno, porque se acreditava que tanto o bem quanto o mal vinha de um só Deus. É isso que eu queria analisar lá no Velho Testamento. Isso. No Ater vai dizer que o bem quanto o mal vinha de um só Deus. No Novo Testamento nós temos aquela questão divisória que Deus... Questão angelical, né? Principados e potestades já. Muito bem. Vamos dizer o quê? Que há uma parte boa, Satanás,
e o diabo, no caso, e Deus, com a sua divindade, que é mistério de toda a bondade. Mas no Antigo Testamento, tanto Baal, quanto Belzebu, quanto... era tudo uma busca. Só que aqueles que se prontificavam em falar em nome de Javé, vamos ver o caso do profeta Elias. Elias está se deparando com os profetas de Baal. Os profetas de Baal não estavam falando fora do estado de Jerusalém. Não. Os profetas de Baal ficavam dentro da corte do rei de Israel. Não ficava do lado de fora. Eis a questão. Ele ficava dentro, os profetas de Baal, pelo menos os ministros dos profetas de Baal, ficava dentro dos palácios do governo de Israel, no caso do rei de Israel. Me lembrou Joás, mas depois a gente chega lá. Muito bem. O que é que vem a ser, Welton? A questão é que o profeta, estando do lado de fora, ele se propõe a falar de Jeová, ou de Javé. E ele, falando em nome de Javé, se depara duas questões políticas e duas questões espirituais, assim dizendo. Qual era a questão do profetismo? A questão do profetismo, ou da profecia, era quando era uma questão política. Se nós colocarmos um profeta, vamos falar aqui, sabe de quem? Do rei Saul. O rei Saul, ele foi eleito por um profeta, mas quando ele errou, o mesmo profeta o criticou. O rei Davi também foi eleito por causa de Natã. O rei Saul chegou a um estado que foi atrás do quê? De uma pitonisa. Isso. Para você ter a ideia de que essa busca pelo conhecimento futurista não vinha, eles não tinham conhecimento, ainda que tivesse, mas como hoje há as pessoas que se desviam para um propósito diferente, ele pode dizer assim, ele desviou, buscou o que não deveria. Mas dentro da cultura daquele período de Israel, valia tudo. Mas só que tinha realmente de Deus um homem dizendo, não faça isso. Não faça, orientando, isso. Né? Mas ele perdeu esse contato com esse homem de Deus. Então, assim, o rei Saul também era um profeta. Ele profetizou 24 horas, está na Bíblia. Então, assim, dizemos assim, peraí, mas que tipo de profecia foi essa? Ele profetizava, não da parte de Deus, mas da parte do governo para o povo, porque o governo era teocrático, passou a ser humanista, porque teo é Deus, então Deus era o governo. Depois que Deus deixa o governo na mão dos homens, os homens têm que recorrer a Deus, que é o ministro maior. Mas, devido à própria capacidade do homem, ou incapacidade, porque o homem, quando chega a um certo patamar, ele se acha cheio, quando na verdade não está. Aí ele perde o controle da situação e tem que buscar a Deus. Como ele não tinha mais o profeta para levá-lo a Deus, ser o canal de Deus, ele aí recua e vai recorrer à pitonisa. É uma outra forma. Então, assim, Welson, nós podemos ver que naquele período tem a aeromancia, que era a astrologia, no caso dos babilônicos. Os 3 reis magos viram no céu a estrela de Davi. Seguiram a astrologia. Seguiram a astrologia. Isso é o quê? Uma profecia. Seguiram a profecia, era um ato profético. O que nós temos hoje, na maioria das vezes, é adivinhação. É adivinhação. Tá? Um camarada te encontra na rua e diz assim, você está passando por isso, isso e isso. E às vezes, a depender, não digo que isso não acontece, porque Deus é maravilhoso e tem cuidado com os seus. Deus, pelo cuidado maravilhoso, Ele sim pode usar pessoas para nos guiar, nos orientar. Nós somos guias de nós mesmos, né? Em partes, porque Deus está dizendo, vá
E às vezes nós não damos ouvido a Deus. Quando nós damos ouvidos a Deus, então assim, deixamos o nosso eu, tomamos aquela palavra de Jesus, que ele diz assim, vem e segue-me. Então, quando nós deparamos com esta palavra, vem e segue-me, muitos dizem, eu tenho o chamado de Jesus. Mas na realidade, Jesus não nos chamou para pregar o Evangelho, para a surpresa de muitos. Jesus nos chamou para segui-lo. Isto. Porque o Evangelho, as boas novas já era profetizada e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí agora, quando você aprende, você vai e ensinando. Porque você entrou numa coisa importante, vamos fazer uma reflexão entre o velho e o novo, quer dizer, quando ele preparou os seus discípulos, olhe que lá no Velho Testamento o Senhor separou as tribos, 12 tribos. Mas Jesus veio e separou 12 apóstolos. E esses apóstolos primeiro foram preparados para depois o Senhor enviar. Para serem enviados. Veja que nenhuma dessas experiências que eles foram, né, eles não tiveram o poder. Mas, Senhor, tentamos por aqui, tentamos por aqui. E o Senhor fez o quê? Chamou de fé fraca, praticamente. Fé fraca, né? Então, até quando eu suportarei esses homens? Pronto. Porque a fé deles não conseguiu cumprir o que Jesus mandou. Muito bem. No caso de Ezequiel, ele teve uma teofania. O que é uma teofania? Ele viu... As palavras estão, o que é teofania? Ele viu anjos. Então, viu anjos e isso não era realmente convincente para que ele sofresse por amor à pregação da palavra. Qual é a questão, Elton? É o seguinte, profetas e falsos profetas. Qual era o sentido de profetizar naquela época? Era debater contra o governo. Profeta e sacerdote. Tinha o profeta e tinha o sacerdote. Todos estão falando de Deus. Mas será que todos estão dentro da linhagem do pensamento divino? Um profeta que teve que pregar na porta do templo, porque lá dentro do templo ninguém ia dar ouvido a ele. O próprio Jeremias. Ele estava do lado de fora e ele diz assim, Senhor, não pregarei ou não falarei ou não profetizarei. O profetizar aqui não era algo futuro. Nesse caso de profetizar de Jeremias, era falar da parte de Deus, ainda que Jeremias, como profeta verdadeiro, ele diz assim, por causa da desobediência virá o castigo. E realmente o veio. Chegando na Babilônia, quando eles foram cativos babilônicos, só Jeremias ficou em Jerusalém. Quando passaram aquele período, ele diz assim, olha, fiquem bem, plantem vinhas, façam casas, vivam, porque vocês não irão sair daí antes que se cumpra a verdade. Então tinha falsos profetas também que foram cativos pela Babilônia. E dizemos, não, nós vamos sair porque o nosso Deus é verdadeiro e vamos nos tirar daqui. Só que lá em Israel ficou um profeta realmente de Deus, que era o Jeremias, disse, vocês não vão sair antes que se cumpra. Aí era uma outra questão. Uma visão profética, porque nós estamos em tempos de guerra. E se nós baixarmos as armas, seremos derrotados. Aí, o que ele diz? Senhor, não falarei mais em teu nome. Porque toda vez que falo em teu nome, ou eu vou para dentro de um buraco, ou eu apanho. Chegou um ponto de que o nosso amigo, o profeta Jeremias, o qual eu tenho um pensamento, vejo ele como visionário, e se aquele que se propõe a falar de Deus, que tem a vocação, que é vocacionado a falar de Deus, e ele tem meias palavras, ele não está preparado para falar de Deus. Com certeza. Está falando de si mesmo e procurando agradar os homens. Deus é sim, sim, não, não. Quando ele diz assim, coloca sobre ti uma cangalha de animal e chegam lá dentro do templo, quebram aquela cangalha. Aí o Senhor diz, colocarei uma de ferro. Então, o próprio profeta, quando ele sai e anuncia nas ruas e nas praças. Anuncia nas ruas e nas praças. Então, isso é um profeta. Agora, falar de coisas futuras, o que nós temos hoje é um profetismo. Nós dissermos assim, Jesus vem, Jesus virá. Não é mais uma profecia, porque já estava escrito que Jesus virá. Até antes dele ter vindo à Terra, já estava lá nos profetas. Escrito. Muito bem. O próprio Isaías diz assim,
virá. O profeta Isaías é o profeta messiânico. Ele vai estar dizendo que Jesus virá um Salvador. E as nações e o povo do próprio Israel, cada um criava os seus filhos, filho do sexo masculino, porque eles esperavam e ansiavam que viesse o Salvador. Que bom será que o Salvador saia da minha casa. Então toda a casa de Israel tinha esse pensamento: ai de mim, se vier da minha casa o Salvador. Então todos, para que se cumprisse essa profecia, então era uma busca de todo Israel. Será que da casa do meu irmão fulano, da casa da tribo de Cicrano, vai sair o Salvador? Era essa a questão. Então, como hoje, se nós dissermos assim, Jesus virá, não será mais profecia, porque já foi escrito. Isso seria um profetismo. É só mesmo uma confirmação. Se nós vamos entrar aqui algo extraordinário, é a necromancia. A necromancia é aquela parte dos sonhos. A necromancia é a parte dos sonhos. Lembrou o profeta Joel. Muito bem. E chegamos lá, nós dizemos assim, nós somos criança, mesmo não estando na igreja, mas nós ouvimos sempre falar de Jesus, que um dia ele vem, que virá um apocalipse. E crescemos nisso. Vamos para dentro de um ato religioso e estamos lá dizendo que Jesus vem ou o que seja. Quando chega lá, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho maravilhoso. Eu tive um sonho com o céu. Eu tive um sonho com o céu. Eu vi anjos, eu vi cavalos, eu vi animais, vi pessoas. Que seja. Inerente do que seja. Então, dentro dessa visão, eu tenho um sonho de então Jesus vem, porque eu estive com ele e ele me disse que virá. Mas isso já foi dito, então simplesmente isso já está escrito. Já está escrito. Então o que é que tem acontecido? É um anseio meu, ou de quem seja, que está no subconsciente, porque isso não está na nossa consciência, está no nosso subconsciente. E os sonhos revelam o nosso subconsciente, como a nossa mente. Ela não tem a percepção de dizermos se um sonho ou a verdade. Eu tenho um sonho ou uma realidade, para o meu subconsciente, ele não identifica se é verdade ou mentira, se é consciente ou se é inconsciente. Porque tem sonhos quando nós dormimos e que acordamos muito felizes. É como se nós tivéssemos realmente realizado aquele ato. Vivido aquele ato. Vivido, justamente. Vivido isso. Então, para o nosso E o mais importante disso, só para a gente tomar uma parte aí, é que isso qualquer ser humano sonha. Qualquer ser humano sonha. Tem pessoas que costumam dizer, rapaz, tudo que eu sonho acontece. Acontece. É um profeta. Somos um profeta. Quer ver uma outra coisa que eles buscavam lá em Isaías, no caso do Antigo Testamento, no caso do AT, era a hepatoscopia. A hepatoscopia, Welter, era o seguinte... O senhor está falando uma linguagem... Havia muita ciência nesse período. Muita ciência. Não é diferente em nada de hoje. Não era diferente. Essa ciência surgiu com os babilônicos. A maioria do pensamento religioso de Israel veio da Babilônia. Eles acompanharam, trouxeram da Babilônia. Os escravos saíram de Babilônia, que é o povo hebreu, não é um povo israelita. A gente tira que Moisés foi preparado pelos egípcios, né? Isso, porque sendo lá nos egípcios, era como se fosse a faculdade daquela época. E nós dissemos assim, que a Babilônia é a raiz de todo mal, quanto na realidade não é de fato. O que nos acontece? Quando nós dissemos assim, que hepatoscopia era o seguinte, Welton, essa hepatoscopia matavam os animais, tirava-se as vísceras, pegava-se as vísceras, o fígado, porque tem aquela parte brilhosa do fígado, eles faziam a sua visão. É como se fosse um espelho, eles usavam como um espelho, eles usavam como
um ato visionário, e ali eles tiravam as suas profecias, as suas previsões, as suas adivinhações. E o que temos hoje, na realidade, dentro de nossa sociedade, isso ser o quê? Como você mesmo relatou, que é uma ciência. Quando tirava-se as vísceras dos animais e pegava aquele fígado brilhoso para se fazer as suas previsões, as suas profecias, tiravam dali. O que é que me tem a ver um animal inocente, abrir aquele animal para tirar aquilo dentro dele, para se fazer algo visionário para o futuro? Você entrou num detalhe aí, falando sobre essa questão. Sei que a gente está na linha de profecia. Que é uma profecia. Né? Tudo isso vai entrar na linha de profecia, porque eles buscavam isso para poder profetizar ao povo. Certo. Agora, era um meio de adivinhação. Voltando à questão, o sacrifício tinha esta ligação? Será que Deus ia responder por intermédio do sacrifício? Eu quero entender isso agora. É justamente isso. Quando esse pensamento não era um pensamento judaico, era um pensamento babilônico. O que o povo de Israel vai fazer, tinha o oferecimento do incenso. A depender da cor do incenso, era uma resposta. A depender da forma de incenso, do aroma do incenso, então, era uma resposta. A escolha do Papa junto à religião católica... Muito bem. Segue essa linha. Segue essa linha, né? Eu estou usando uma coisa mais atual que a gente está acompanhando, porque... para trazer um pouco a história, porque parece que a história não muda não, né? Muito bem. Esse negócio do incenso é a canomancia. Capinomancia. Era o incenso. Tinha também a libanomancia. Era tanta ciência. A libanomancia era a fumaça. É justamente aquilo que os papas usam. A depender da votação. Se coloca o nome lá e se a fumaça for limpinha, branquinha, está escolhido o nome. Se não for escura, tem que continuar discutindo para esperar a resposta. Justamente. Eu tô aproveitando... Boa colocação. Eu estou aproveitando só essas questões. Eu quero continuar repetindo. Nosso programa não tem uma linha religiosa. Nosso centro é a Bíblia. Né? Mas isso aí serve para a história. Porque todo mundo se interessa por dizer, eu tenho uma religião. Agora, e sua busca com Deus é como? A minha busca com Deus. Essa é a resposta que todos nós queremos. Como é a sua busca? Ah, não, eu busco assim, porque eu sou ensinado assim. O outro veio, eu sou ensinado assim. E na hora da prática, o que é que você pratica? Ah, não, eu pratico isso aqui porque me ensinaram assim. Agora, quando a gente vem para o livro da vida... Isso. Tem respostas e respostas. Temos respostas e respostas. Agora, diante do meu achismo, da minha necessidade, eu vou colocar aquilo que melhor me apraz. E não é a verdade. Aí que nasce o profeta. Diante de uma ignorância, ignorante quer dizer aqueles que não a compreendem, e diante de não uma busca, uma covardia, porque a partir do momento em que eu te dou o que eu quero e você não tem o conhecimento, eu te obrigo que você não pode ir a outras culturas, porque se você for na cultura do Hare Krishna, você não pode ir lá porque você pode se desviar. Você não vai para uma cultura conhecer o bandismo, você não pode. Tá? Não aqui trazendo nenhum conflito entre elas. Não, a gente está tratando aqui, então, citando algumas coisas, porque existe essa guerra religiosa no mundo. Se nós colocarmos assim, há uma religião que pratica sacrifícios de animais? Sabemos que há. É isso? Isso. Para quem pratica essa religião, é errado ou é certo? É correto? Dentro do até, tinha esses sacrifícios? Tinha esses sacrifícios. Por que o outro faz é errado? Porque esse aqui dentro da palavra fazia e era correto. E era correto. E aí agora? Você entrou num tema que um dia foi chamado do que não presta por eu ter certos pontos de vista. Mas a questão, isso é tudo a busca pela profecia. A profecia é a busca pela verdade.
é a busca pela verdade. Quando reis e profetas, ou profetas e sacerdotes, o rei e o sacerdote. O rei tinha um pensamento, o sacerdote tinha aquele pensamento de estar dentro do templo, que era simplesmente agariar bens para si e para os cofres de Israel. E o profeta que está no meio do povo, que vai falar da necessidade do povo. O que é que meu povo precisa? Quando Jesus diz assim, vós dá o dízimo do hortelã e do cominho, fazes bem, mas não estão cuidando dos órfãos e das viúvas. Sabe? Entendi. Então, quando falava assim, os 2 discípulos a caminho de Emaús, aí disseram assim, Jesus ao encontro deles, já ressurreto. Mas eles não entenderam porque Jesus estava com o corpo glorificado, segundo o Novo Testamento. O que é que vem a dizer? Aí Jesus pergunta para eles o que é que estava acontecendo. Ele diz assim, não sabe tu, ó forasteiro, chamou de forasteiro, e estava com ele. Não sabe tu, ó forasteiro, que Jesus, o nosso mestre, homem correto diante de Deus e dos homens. Então, assim, eles não viram Jesus como um santo, mas como um homem correto diante de Deus e dos homens, que profetizava, e que ensinava, e que curava, e que multiplicava o pão. Eu sei que nosso tempo aqui é curto, já é 10 horas e 52 minutos, mas a gente fez eu digo assim, dentro do que eu entendo, uma viagem, eu quero que os nossos ouvintes pesquisem isto, né? Pesquisem, porque tudo isso faz parte da história bíblica, está na Bíblia, e só a Bíblia vai te mostrar o caminho reto, né? Quando você falou aí do ministério de Cristo, me levou a entender algumas curas que pra gente é escandalosa. Isso. Como é que Cristo cospe no dedo cuspiu no ouvido de um cidadão e curou, depois passando o seu dedo? Não foi assim uma das curas? Isso. Né? Depois, cospe no chão, faz lama? Cospe no chão, faz lama, coloca lá no olho do cidadão, foi isso? Isso. Né? Quer dizer, a gente vai estudar isso. Era necessário ele fazer isso, já que ele era o Filho de Deus, né? Vamos Muito dizer assim, bem. Filho de Deus, ele precisava disso? De forma alguma. De forma alguma. Mas por que ele fez? Tem fundamento. Para que houvesse um simbolismo. Agora, eu não posso pegar muito simbolismo e colocar dentro para que você sempre veja. Eu preciso sempre de um simbolismo, porque o homem, a maioria deles, são visuais. E eu preciso ver para crer. Tá? Então, aí Jesus fala assim, se não virdes, não crerdes. Não crerdes, né? Porque você tem que ver, porque a fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Pastor, e essa palavra de Deus é a profecia. O nosso tempo O tá que é profecia, Wilton? Né? Ah. Então, assim, muitos se dizem ser profeta. Profecia simplesmente é o ato de falar. Agora, ser profeta de Deus com responsabilidade para cuidar do outro, para cuidar de si mesmo, porque o homem se propõe a cuidar do outro não conhecendo a si mesmo. Primeiro, um conselho para alguns daqueles que Paulo, na realidade, ele não diz que tem um chamado. Ele não diz a ninguém que Jesus chamou, ou que ele chamou, ou que a palavra de Deus está chamando alguém para o ministério. Ele diz, aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Então, esse almejar o episcopado não é um chamado, é uma vocação. Se você sentir o toque de Jesus na sua vida, quando nós sentimos o toque de Jesus, a palavra entra, nós recebemos aquilo, enche o nosso vazio. Aí sim. Mas por que você tem um chamado de Deus, você prega bem e você não quer ir ao ministério? Por quê? Ele fez. Eu prego bem, mas não sou vocacionado. Essa é a questão. Mas às vezes nós somos obrigados por pessoas. E às vezes o próprio Deus ou nós mesmos sabemos que temos a capacidade, mas o medo de lá na frente enfrentar coisas terríveis, sacrifícios terríveis, pessoais, interpessoais, porque Jesus diz assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque os lobos têm o corvil,
Os pássaros têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele que se propõe a pregar, a ser profeta de Deus, tem que correr o risco, e às vezes o risco de vida. Então não pode ter um lugar específico para ele ficar, um quadrado que seja, estou preso nesse quadrado. E aquele que é pregador da palavra, aquele que é profeta de Deus, não se prende a quadrado. Se busca a palavra de Deus, se prende no verdadeiro ensinamento de Jesus, no verdadeiro ensinamento de Deus, quando Deus diz, não matarás. Aí Moisés desce do monte e diz assim, por que estamos adorando o bezerro? Aí nós dizemos, mas Moisés está adorando o bezerro. Mas só que a adoração do bezerro era algo que estava propício a eles. Eles sempre adoraram o bezerro. Deixaram de adorar o bezerro quando Moisés desce. Aí Deus diz lá em cima, no monte, e escreve na tábua, não matarás. Moisés desce e diz, aqueles que estão comigo, vêm pelo lado de cá. Aqueles que não estão, desce lá a espada. Então Moisés foi o primeiro transgressor, o Elton. Nesse caso, Moisés transgrediu aquilo que era do amor de Deus. Se Deus diz, não matarás, e ele desce, e se defronta e diz, por que vocês estão adorando o bezerro? Então, aqueles que estão do meu lado, venham. Aqueles que não estão, manda matar. Então, ele transgrediu o primeiro mandamento, certeza. Que era a voz de Deus. A gente vai Enquanto entrar... Jesus diz assim, amai-vos uns aos outros, orai por aquele que vos persegue, amai aqueles que vos odeiam. Eu vou ter que encerrar o programa, são 10 horas e 57 minutos, a gente vai abrir um outro espaço, a gente vai conversar, porque eu acho que estes pontos de vista têm que ser avaliados. Porque tem muita gente que está amando a justiça, mas com o coração duro. Isso. E a justiça de Deus excede todo entendimento. Muito bem. Então a gente precisa buscar a justiça de Deus com entendimento. Isso. E não com a justiça pessoal, achando que eu sou Deus e posso condenar quem eu quiser. Quando eu lia hoje, nesta madrugada, o profeta Isaías, eu já finalizando aqui, eu li o profeta Isaías e o Senhor falou, enquanto esse povo não tirar do meio de vós o jugo, não terás a minha paz, a verdadeira paz. Eu sou manso e humilde de coração, carrego os vossos fardos. O verdadeiro seguidor de Deus e de Cristo tem que ter isso. Porque eu só posso atrair o meu irmão que precisa conhecer o que eu conheço quando eu mostro para ele aquilo que eu recebi do meu verdadeiro pastor, isso. Que é Cristo. Pastor, hoje o senhor está na direção da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no município de Irará. Eu quero lhe agradecer, nosso horário já estourou, eu gostaria de... Muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe. Esse não é o primeiro não, viu? Continue abençoando. Não é o primeiro, muito obrigado. Nem vai ser o último, porque a nossa linguagem aqui hoje foi uma linguagem histórica. E é isso que nós precisamos. Conhecer a história para entender o presente. Isso. Se você não entender o passado... não vai conhecer o futuro. Né? Então, eu sempre me prendi aquilo. Quem foi meu avô? O futuro não existe, Elton. O futuro é hoje. Eu fui pesquisar quem foi meu avô. Mas diante da história do meu avô, eu disse, não, eu vou fazer diferente. Não gostei muito da história dele. Eu sou neto de candomblessista, no caso eu não estou falando de religião. Mas meu avô era chamado de curandeiro. Certo. Né? Que então, também usava de adivinhações. Isso, que também tinha isso. E era respeitado. Eu fui estudar a história dele. Sim. Respeitadíssimo lá na região. Era seu Pascoal. Né? Mas quando eu vim estudar o Evangelho, eu falei, não, eu quero tão somente garantir o que Deus me prometeu. Eu não quero mais nada. Isso. Né? Ele entrega os dons dele uma a quem ele busca quiser. Pessoal, né? Uma busca Conhecer pessoal. o seu Deus é uma busca pessoal, porque Deus está proposto para todos. Agora, a forma em qual conheçamos a Deus é que é diferenciada. Certo. Pastor, Deus lhe abençoe. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, né? Tá? Que o amor de Deus esteja em seu coração. Espero o mais rápido possível poder lhe convidar aqui, porque eu achei interessantíssimo. A gente precisa conhecer mais um pouquinho, porque nesse pouco que a gente vai conhecendo, a verdade se consolida em nossos corações, em nosso entendimento, e a gente vai parar de condenar e vai começar a buscar. Isso. Quando nós estivermos profetizando a maldição, ela vai atingir o
a pessoa. Quando Deus diz assim, eu tenho um Deus que te castiga, o meu Deus vai te castigar. Na realidade, esse não é a vontade de Deus, é a minha vontade, usando o nome do Todo-Poderoso, do Deus perfeito. Que não deve se usar em vão. Para castigar o outro. Quando isso acontece, o meu Deus castigou. Na realidade, não foi Deus, foi a minha vontade internalizada, cruel e perversa, que quer ver a destruição do outro. Deus o abençoe. Até a próxima oportunidade. Finalizamos aqui o nosso programa A Uma Esperança. Jesus. Nosso programa Uma Esperança de volta na próxima sexta-feira. Que os nossos ouvintes peguem sua Bíblia, reflita, estude ela, se alimente de manhã, de tarde e de noite. Se tiver dificuldade, vá comendo aos pouquinhos, vá se alimentando. Um dia você vai chegar à estatura de varão perfeito, de varão perfeito, de varão perfeito, de varão.